Bom dia a todos. Estamos iniciando aqui hoje a formação continuada para conselheiros municipais de educação. Meu nome é Gilson, sou auditor aqui do Tribunal de Contas e essa formação continuada é uma concretização de um sonho aí, de uma sementinha que o Tribunal de Contas plantou lá em 2019, a partir de alguns estudos, diagnósticos, levantamentos que o Tribunal de Contas realizou em relação à política pública da educação. E aí a gente começou a perceber que a gente não pode fazer, não conseguia fazer o controle externo da política pública da educação sozinho. A gente começou a perceber que a gente precisava de parceiros, como o Ministério Público, para que a gente pudesse trazer para o gestor é, 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 que a gente pudesse trazer para o gestor dados para que ele pudesse dirigir melhor e efetivar melhor as suas políticas públicas. Então, a partir daí, a gente tem tentado, juntamente com a UNCM, né, realizar essa formação continuada dos conselheiros municipais de educação. A gente teve aí a pandemia que atrasou um pouco os nossos planos, mas esse ano a gente conseguiu, por meio da Escola de Contas, em parceria com a UNCM, colocar para frente essa formação continuada para vocês, conselheiros municipais de educação. É um curso específico para vocês, tanto é que a gente não abriu as inscrições, né, não se tornaram público, porque a gente queria realmente que atingisse o público-alvo, que eram os conselheiros municipais de educação. Então, esse curso ele tem como objetivo capacitar os conselheiros municipais de educação e servidores técnicos das secretarias municipais de educação dos 224 municípios piauienses, visando tanto a normatização educacional no âmbito dos sistemas municipais de ensino, como a implantação dos sistemas municipais quando ainda não houver, né? O Tribunal de Contas ele realizou ainda no começo de 2019 um trabalho, uma demanda que veio do próprio Conselho Estadual de Educação e que a UNCM comprou também essa demanda, da quantidade de escolas sem autorização de funcionamento, muitas vezes por ausência, né, de instituição de um próprio sistema, de um sistema próprio de ensino, né? Muitos municípios vinculados ainda ao sistema estadual, o que trouxe muitos problemas, principalmente agora na pandemia, em razão da normatização das atividades pedagógicas não presenciais, né? E de uma série de problemas que a política da educação sofreu com a pandemia. Então, nosso público-alvo, né, como eu disse, são vocês, capacitar vocês, os representantes dos conselhos municipais de educação, e aqueles municípios em que não houver, né, capacitar técnicos para que seja instituído os conselhos municipais os conselhos municipais desses municípios. Eu vi aqui no chat algumas pessoas falando sobre o áudio. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem, né? A doutora Flávia aí, vi aí a cabecinha balançando, afirmando positivamente. Então, vamos lá. Eu vou formar nossa mesa virtual aqui, essa mesa composta aí por 4 mulheres, né, de peso e que brigam e que torcem pela educação, tanto do estado do Piauí quanto nacional. Então, compõe essa mesa, né, está aí na tela para vocês verem, a conselheira Lília de Almeida Veloso Nunes Martins, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, a professora Regina Lúcia Borges Araújo, ela é vice-presidente da região Centro-Oeste, está aqui representando o professor Manuel Humberto Gonzaga Lima, que é presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, tenho certeza que a maioria de vocês conhecem. A doutora, né, promotora de justiça Flávia Gomes Cordeiro, que ela é coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania, o CAUDEC, do Ministério Público do Estado do Piauí, uma parceirona nossa, né?
na educação e lutadora também pela educação pública de qualidade aqui no estado do Piauí, e né, a nossa querida Lilica, né, conhecida de todos vocês, que não tem outro nome para chamar, né, mas a professora Maria Antônia da Silva Costa, né, que é a coordenadora estadual da UNCM. Ninguém conhece como Maria Antônia, se falar Maria Antônia, ninguém conhece, né, Lilica? Todo mundo conhece como a Lilica mesmo, a Lilica da UNCM, né, que é muito conhecida e também lutadora e guerreira também aqui pela educação pública aqui do Piauí. Nós temos ainda como apoio aqui que está ajudando a gente a Caroline, que ela é atualmente a chefe da divisão de fiscalização da educação, a Valéria, que é a diretora executiva da nossa escola de contas, está aqui também, que vocês precisarem. Vejam aí que é uma mesa composta, né, e a equipe composta por mulheres. Eu sempre gosto de falar isso porque eu acho o máximo quanto as mulheres estão dominando, e na educação principalmente, né? Na educação sempre as mulheres estão à frente e compram essa briga aí pela educação. Então, eu já falei aqui, vou começar a passar as palavras para as componentes aí da mesa, para as pessoas que estão à mesa. Então, cada uma da mesa vai falar entre 5 a 10 minutos e depois o nosso convidado de hoje, palestrante, vai falar. Então, inicialmente, eu queria convidar a professora Lilica, Maria Antônia da Silva Costa, para dar uma palavrinha de boas-vindas aí para os conselheiros, principalmente os conselheiros municipais de educação que estão ouvindo a gente. O áudio, Lilica. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Bom dia a todos e todas, né? Aqui saudar a mesa, a nossa presidente Lília de Almeida Martins, a nossa eterna companheira Flávia Gomes. Amanhã, nesse mesmo horário, vamos estar juntas, né, Flávia? Em um outro evento. A Regina, minha eterna conselheira Regina, que é a nossa presidente da região Centro-Oeste, a Valéria, né, quem a gente já vai agradecendo, a Caroline, o doutor Gilson. E hoje o momento nosso aqui, quanto UNCM, é de agradecer, né, essa parceria que nasceu em 2019, doutor Gilson. Assim como o senhor frisou bem, nos conhecemos no evento da Undime e em menos de 10 dias eu consegui trazer o senhor para o nosso encontro da UNCM presencial, que aconteceu em 2019. E daí para cá só foi assim, amor à primeira vista, pela educação, e também a gente passou a trabalhar junto. Como o senhor falou, teve essa pesquisa, né? Hoje, o Piauí, a gente tem hoje, de acordo com aquele último levantamento que nós fizemos, também foi um trabalho belíssimo, que conseguimos atingir todos os municípios do Piauí que tinham conselho, a gente conseguiu contactar com todos e todos responderam à pesquisa, né? E como foi falado, a gente tem esse material, já divulguei, depois os conselheiros que tiver interesse, pode ir no meu PV, todo mundo tem meu contato, acho que é o contato mais conhecido no Piauí é o meu, né? E eu posso estar mandando esse trabalho final. Então, nós vimos que mais de 80% dos municípios clamavam exatamente por capacitação, formação. Então, quando você não faz seu trabalho direito, por quê? Aí falta de capacitação. Então, foi essa a demanda. Então, logo que a gente recebeu o resultado desse trabalho, a gente já sentou. Inclusive, começamos um trabalho, formiguinha, que era para ter ocorrido durante o ano passado, que era aquela parceria que chegamos a realizar 2 eventos, doutor Gilson, em Parnaíba e em Piripiri. O outro estava tudo certo para Uruçuí, veio a pandemia, fez todo mundo parar. Mas nós não podemos ficar parados. Então, decidimos entrar e até de certa forma facilitou a participação de todos, né? Porque outro dia eu estava fazendo uma capacitação e as pessoas disseram que na pandemia tudo tem um lado positivo. Eventos que eles jamais poderiam participar, tipo um encontro da UNCM Nacional, e dessa forma virtual está sendo possível a gente participar.
né? Muito em breve teremos, né, Regina, o nosso encontro de presidente, nosso terceiro encontro de presidente, que vai estar acontecendo de forma virtual ainda, né? A gente teve o primeiro que foi em Maceió, lá em 2019, depois tivemos o outro, e vai estar acontecendo, e todos os conselheiros poderão estar participando. Hoje, aqui no Piauí, doutor Gilson, a gente tem cerca de 139 municípios que já são autônomos. Só esse ano eu já tive em 2 municípios, né? A gente já tem 2 novos municípios que instituíram o seu sistema e só falta comunicar ao Conselho Estadual, né? Então, a gente tem Fartura, que só tinha conselho, mas instituiu o sistema esse ano. Nós tínhamos aquele município que era o município que, na época daquela pesquisa, ele estava fora da lista. Então, hoje, Barreiras, eu continuo fazendo essa assessoria diária com o secretário de lá, porque eu quero que funcione. Então, entrou um gestor que queria, então, fizeram a pergunta, a gente tem que regularizar antes com o Conselho Estadual. Eu digo, não, vocês têm que regularizar a vida educacional de vocês. Então, se vocês têm interesse em instituir o seu sistema, é bem mais fácil a gente trabalhar. Barreiras é muito longe, gente. Para quem não conhece, fica extremando com a Bahia, lá próximo de Corrente, longe. Fui para lá, mas muito longe mesmo. Para ter acesso, para resolver em Teresina é mais complicado, né? Então, é importante que cada município tenha seu sistema instituído. O Paulo Eduardo, né, que Deus o tenha, ele dizia uma coisa, né? O primeiro presidente da UNCM, quando eu entrei na UNCM, gente, eu estou há 12 anos na UNCM, e ele dizia que aquele município que não tem condição de ter autonomia plena, né, ele deveria voltar a ser distrito. Eu me lembro sempre dessa frase dele, porque tem autonomias para ser município, deve estar preparado para responder por toda essa autonomia. E por que não na educação, né? Então, essas são minhas palavras, de agradecimento, agradecer a Valéria, que abraçou a nossa causa, porque sem a Valéria aqui, doutor Gilson, a gente também não ia estar conseguindo, abraçar a nossa presidente, né? A gente começou ainda com outro presidente, o Abelardo, né? Esse projeto, mas a nossa conselheira Lília também disse sim, abraçou a nossa causa, então é nosso hoje, nosso papel aqui, enquanto UNCM, é de agradecer mesmo essa parceria que a gente tem com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas hoje para nós é parceiro, e não aquele colegiado que tinha o objetivo mais só punitivo, né? Hoje não, a gente está mais nessa questão de primeiro estar dizendo como fazer, né? Só depois que ele não fizer, aí sim, vem as punições, né? Então, muito obrigada, vou passar a fala para o próximo. Lilica, nós que agradecemos, vocês que são um parceiro também nosso. Essa sua fala aí foi muito importante, tenho certeza que a conselheira Lília gostou muito, porque é bem o que ela fala e bem alinhado com a gestão dela. Vou até deixar para ela falar, não vou entrar nesse assunto, que eu tenho certeza que ela vai falar sobre isso, tá? Então, vou passar aqui a palavra para a doutora Flávia agora. Bom dia a todos, cumprimentar aqui a nossa presidente do TCE, conselheira Lília Martins, agradecer em meu nome, em nome do Ministério Público, o convite, né, para estarmos mais uma vez juntos, tratando desse tema tão importante, né, esse direito tão fundamental para a sociedade brasileira, para cada um de nós, que é o direito à educação. Cumprimentar o doutor Gilson, meu amigo querido, doutora Caroline, grandes parceiros nessa caminhada, desde o início do setor de fiscalização da educação, do TCE. Cumprimentar a Lilica, cumprimentar a professora Regina Lúcia, né? A Lilica é uma pessoa muito querida e muito importante para o estado do Piauí, enquanto conselheira, né? É assim, realmente um modelo para os conselheiros municipais de educação, professora Regina aí, e a alegria de estar aqui com a senhora e de lhe ouvir. Cumprimentar também os servidores do TCE, Flavinho, o pessoal da Escola de Contas, enfim, todos os conselheiros municipais de educação do Piauí que se encontram hoje aqui. O doutor Gilson iniciou muito bem. A educação, as pessoas às vezes não compreendem. Meus colegas às vezes têm problemas, né, em compreender.
a educação ela só se faz realmente em conjunto, não é próprio da educação essa gestão democrática, e os conselhos eles representam isso. Eu aqui no Ministério Público já tenho 6 anos, vou para o 7º ano que coordeno o Centro de Apoio da Educação, sou a assessora do Procurador-Geral, passei por vários procuradores gerais, e já recebi o convite do atual de continuar coordenando, né, numa coordenação junto com meus colegas do direito, da garantia do direito da educação aqui no Estado. Quando nós ingressamos, em 2016, nós percebemos exatamente isso, doutor Gilson, até na época, por um impulsionamento da presidente do Conselho Estadual, já lhe disse isso, a professora Eliana Sampaio, sobre a dificuldade, justamente pela ausência de conselhos municipais e de sistemas autônomos nos municípios, da ausência de regulamentação, de regularização das escolas. Mas isso é só um ponto, não é? É só um ponto que só se via esse lado, antes aí, principalmente, de tudo que nos aconteceu com a pandemia. Na pandemia ficou ainda mais clara a importância desses órgãos locais, né, de gestão local, esses órgãos políticos que se colocam entre a gestão e a sociedade. Nisso os conselhos têm muito parecido com o Ministério Público, né, porque estão aí, devem estar nessa mediação dialógica entre o que é melhor para o seu município, enxergando a realidade local, as normativas nacionais, é claro, nós vivemos no Brasil, nós não temos um sistema único de educação, e hoje a gente vê até, professora Regina, várias críticas a respeito disso, mas, na verdade, isso foi pensado positivamente, não é? Justamente nesse sentido, de dar mais liberdade, de fazer uma gestão mais democrática, de modo que nós já tivemos aqui no Ministério do Piauí um projeto, e a nível nacional, em outros MPs também, de estímulo à criação de conselhos municipais de educação. Eu vejo esse movimento que a Lilica relatou, a gente acompanha diariamente aqui no site do Conselho, que vários municípios, a partir da pandemia, se deram conta da importância desses órgãos normativos, fiscalizadores, consultivos, dos sistemas, e mais ainda, não adianta só criar, né? Tem que funcionar e funcionar bem. E aí chega a importância desse momento de capacitação. Todos nós, o doutor Gilson sabe, nós nos falamos aí por 1 ano e meio praticamente todos os dias, trocando informações, ideias, muitas normativas novas, muitas ausências de normativas, tendo que construir mesmo soluções para os problemas complexos da educação. E nessa função, os órgãos de controle, eles realmente precisam estar caminhando juntos com os conselhos. Aqui a gente faz muito isso. Eu e o Gilson estivemos, inclusive, nas principais reuniões do Conselho Estadual para a formação das resoluções que normatizavam esse período de pandemia, tanto do sistema de atividades pedagógicas não presenciais, como depois do início do retorno, enfim. Eu sempre que, como a minha orientação, oriento e pergunto para o promotor o que está dizendo o Conselho Municipal de Educação. Então, assim, é realmente um caminho que é junto, que é dialogado e que eu penso que assim tem que ser, né? O controle nosso, enquanto instituições, só caminha junto com o controle social. E aqui eu reconheço como o TCE já tem essa visão há um tempo, e uma visão que, na educação, sobretudo, é o que eu conheço, e como essa visão, conselheira Lilian, foi reforçada na sua gestão. Então, eu reconheço, e até de certa forma agradeço também sua presença aqui, porque nos reforça a educação e reforça esse compartilhamento. Nós temos um termo de cooperação, que eu acho que é modelo nacional também, que nós trabalhamos juntos, né? Procuramos nas nossas divergências encontrar caminhos únicos para também ter uma fala única para a sociedade, de forma a muito mais construir pacificação do que construir conflitos ou fomentar conflitos. Então, acho que isso é muito importante. Então, levo meu abraço aqui, trago meu abraço do meu Procurador-Geral de Justiça, doutor Cleandro Mouro, ao TCE, a cada conselheiro municipal de educação, também à UNCM, e nos colocamos sempre à disposição. Obrigada.
A doutora Flávia, eu sempre repito isso, assim que foi criada a divisão de fiscalização da educação, foi a primeira pessoa que eu busquei e foi quem me deu, né, o norte, né, como seguir. Os primeiros trabalhos foram decorrentes aí da atuação do Ministério Público e que bom que a gente conseguiu manter essa parceria, que bom que tanto os nossos presidentes aqui do Tribunal de Contas, quanto os procuradores gerais aí no Ministério Público, eles buscam fortalecer esse controle externo da educação com o intuito de ver a política funcionando, né? Eu sempre falo isso quando o gestor vem falar comigo, que o objetivo nosso é o mesmo deles, né? É ver a política pública da educação funcionando. Nós não somos opositores, não estamos de lados opostos, né? Nós estamos caminhando junto para ver, né, a política funcionando, e que bom que a gente encontra no nosso caminho pessoas como a doutora Flávia, que conseguem trilhar com a gente esses caminhos e deixar de forma mais tranquila. Muito obrigado, viu, doutora Flávia, por tudo. Eu não me canso de agradecer sempre. Eu vou passar a palavra agora para professora Regina Lúcia, né, que vai trazer aí para vocês um pouco aí da experiência, da vivência e do próprio estudo dela aí, que é uma bagagem que ela tem e vai mostrar para todos vocês. Fica à vontade, professora. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Cumprimento a mesa, né? É uma mesa maravilhosa, né? Cumprimento a mesa, então, em nome do professor Humberto, que não pôde, devido a um imprevisto urgente acontecido, ele não pôde estar presente nesse momento, e como vice-presidente ele pediu-me para substituí-lo. E assim, queremos também agradecer a conselheira Lilian, né? É muito importante a senhora, como presidente, estar dando essa força na formação de conselheiros, né? É um exemplo para o nosso país. Muito obrigado do fundo do coração. É uma autoridade, né, que certamente a agenda está cheia, mas não se preocupou com isso. Preocupou de estar presente conosco, né? Também o doutor Gilson, né? A doutora Flávia, do Ministério Público, né? E a nossa Lilica. A gente falar, como foi dito, falar da Lilica é dizer que é um que me está presente, e os conselhos, né, no Piauí como um todo, né? Me parece que são 224 municípios, né? E esses municípios certamente já receberam a Lilica, né? Então, é um prazer muito grande, né? E também porque essa parceria é fundamental para nós. É uma parceria que a gente não tem nem o que falar, inigualável. Nós precisamos muito de vocês. Sem vocês, nós não somos praticamente nada, porque estas ações dos conselhos, elas são novas no nosso país, dos conselhos municipais, né? É da nossa Constituição para cá. Lembrando que a Constituição de 88 e a maioria dos conselhos só foram criados na década de 90 para frente, né? Tem conselhos que foram criados recentemente, tem uns 4 anos. E vocês estando juntos nos fortalecem muito, né? O Tribunal de Contas, aqui nós temos 2 pessoas maravilhosas no Tribunal de Contas. Nós temos a doutora Cacira, né? Que também está sempre junto conosco aqui em Mato Grosso. Gente, eu esqueci de dizer, eu fiz uma viagem rápida, né? Aqui é Mato Grosso, Cuiabá, né? E eu estou com vocês e vocês estão comigo, né? Do Piauí para Mato Grosso, venham conhecer nossa terra, nosso Pantanal, nossa Chapada, né? E a gente luta muito para que os estados que muitas vezes as pessoas não veem com tanta importância
né, como Mato Grosso, como Piauí, inclusive para as visitas de passeios, preferem muitas vezes ir para o exterior. Gente, nós temos que conhecer nossa terra, que é maravilhosa, né? Já estive no Piauí por 2 vezes e adoro. E agora estou virtualmente. Agora, voltando ao nosso assunto, nós achamos extremamente importante essa formação de conselheiros, né? A formação de conselheiros, por quê? É uma ação fundamental para que todos eles entendam o seu papel e, como mediador entre a sociedade e o governo, num foco de gestão democrática, avança para que nós possamos ter aquilo que realmente nós brasileiros esperamos de ações na área de educação. Então, acompanhar, né, a questão principalmente dos planos de educação, né? Os PDIs, né? Desenvolver ações que visam atendimento de qualidade e para todos na educação básica é fundamental. É muito importante. E a maioria dos conselheiros, infelizmente, entram nos conselhos sem ter ideia daquilo que é um conselho municipal de educação. Por quê? Porque na nossa formação inicial de educadores, nós não tivemos nada disso na universidade. Por exemplo, a doutora Lilian, ela aprendeu na área do direito, né? E outras pessoas que certamente estão aqui, né? Toda a área do direito. Então, quando ela galgou o posto, né, que ocupa hoje, ela já tinha noção daquilo que era para fazer dentro da área que atua. Já os conselheiros não. Eu tive a oportunidade de participar de uma pesquisa, e nessa pesquisa eu pesquisei inicialmente quais eram as formações das pessoas que estavam fazendo parte do conselho. E depois entrei, né, em toda a organização curricular das universidades para ver o que eles tinham visto sobre o conselho. E realmente nada. A não ser o básico, que tem uma lei, né, do ensino no país, mas, de maneira geral, ninguém aprendeu isso inicialmente. Então, eu avancei numa pesquisa, afinal, eu vou levantar um pouquinho o livro para vocês, de formação de conselheiros, né? Eu ainda não fiz o lançamento, então, vamos dizer assim, é inédito, né, Lilica? A gente está mostrando para vocês, né? Porque com a pandemia as coisas ficaram mais complicadas, mas a área é de formação de cada um dos conselheiros nesse nosso país. Esperamos, principalmente com referência ao TCE, que possamos ter formação também na área orçamentária, financeira, bom, tudo que envolva, né, a LOA, né, não vou nem falar nomes, que são as leis dos quais os conselhos têm que se apropriar para poder acompanhar o orçamento e lutar por aquilo que é direito para a educação. Nós não vimos isso na faculdade, nós educadores. E a maioria dos conselheiros são educadores. Então, nós precisamos disso. Como que o Fundeb, como que o CACES Fundeb acompanha se não tem esse conhecimento, né? Então, Lilica, parabéns. Parabéns a todos que deram esse apoio, né? Principalmente de que nós precisamos ter um foco de gestão democrática no nosso país, que é o que a Constituição nos pede. E, para isso, nós tentamos organizar um material, né, sobre formação de conselheiros. Logo a gente vai fazer o lançamento e esperamos que esse material consiga também ajudá-los, que tem o programa pesquisado daquilo que os conselheiros colocaram como necessidade de aprenderem. O professor Humberto
tem como ponto de pauta das nossas ações a formação de conselheiros. E nós estamos nos desdobrando para que isso ocorra em todo o país. Então, ter vocês como parceiros mesmo, nós queremos agradecer. Então, em nome da UNCM Nacional, em nosso nome, né, nós cumprimentamos a todos os conselheiros que estão participando neste momento, né, e dizemos para vocês, aproveitem, porque é fundamental para cada um de nós sermos conselheiros de educação. A gestão democrática, né, é fundamental, como eu já tinha dito, e para isso vocês vão ter o professor Bordignon, Genuíno Bordignon, falando agora mesmo, né, na palestra. Ele é o nosso Papa. Lilica não poderia ter escolhido melhor pessoa. Ele é uma pessoa simples, humilde, doutor, pós-doutor, já escreveu muito sobre conselhos e nós nos miramos nele, nós temos muita ânsia dos conhecimentos que ele nos oferece. Então, quero agradecer mais uma vez, em nome da UNCM Nacional, este momento. Né? E conselheiros municipais, bem-vindos a este evento. Professora Regina, que bom ouvir a senhora. Eu também, como estudante e pesquisador, fico feliz quando a gente vê o que a gente está estudando na prática, né? Então, eu fiquei muito feliz quando a senhora disse que os conselheiros têm estudado, que os conselheiros precisam entender das peças orçamentárias, precisam entender da gestão do Fundeb, do controle do Fundeb, e nós temos aqui no conteúdo programático, aqui nesse curso, né, nós vamos ter aulas sobre as peças orçamentárias, sobre o direito à educação, sobre o Fundeb, né? Então vai ser muito rico e eu acho que vai ajudar muito os conselheiros a ter essa compreensão realmente do que é exercer essa função de conselho. Nós agradecemos muito a sua presença e fiquei muito feliz aqui por a senhora estar conosco hoje, tá? Muito obrigado. E aí agora eu vou passar a palavra para nossa presidente, conselheira Lília Martins, para dar as boas-vindas e falar um pouco também do que a gente tem feito aqui no Tribunal de Contas. Muito bom dia a todos. Eu ouvi atentamente, fico com muita alegria que eu participo nessa manhã de hoje da abertura desse curso de formação continuada para conselheiros municipais e gostaria de pedir licença à nobre mesa para fazer minha saudação especial e inicial aos conselheiros aqui presentes neste dia de hoje, aos técnicos, aos servidores técnicos das secretarias municipais de educação, para quem também é voltado a esse curso de formação, enaltecer e assim o esforço, o trabalho da divisão de fiscalização da educação aqui no Tribunal de Contas, que tem como diretor o nosso auditor Gilson Araújo e tem como chefe de divisão a nossa auditora Caroline Leite. Eles têm sido assim gigantes no trabalho da educação e eu fico sempre muito feliz, vibrando muito com tudo isso. E, claro, também a nossa diretora executiva, Valéria Leal, a nossa querida Valéria, a nossa diretora da Escola de Gestão e Controle do Tribunal de Contas, e sem ela nada disso também estaria acontecendo. É fundamental essa participação. Agradecer aqui também e saudar de uma forma muito especial a nossa Lilica, né? A Lilica, ela é uma grande parceira aqui do Tribunal de Contas, inclusive na proposta aqui desse curso de formação. Lilica, você tem sido um diferencial em relação à questão dos conselhos municipais de saúde. Nós somos muito gratos, acho que a sociedade piauiense é muito grata pelo seu trabalho aqui no Piauí. E o que dizer da doutora Flávia Gomes Cordeiro? Ela, assim, no Ministério Público, é a nossa coordenadora do CAUDEC, do Ministério Público Estadual, e é uma pessoa também extremamente atuante, não é à toa que ela já permanece há algum tempo nesse posto e tem feito um grande trabalho. Eu acho que essa complementação de trabalho entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual, ela tem dado muito certo, muito em função das pessoas que estão presentes e que dialogam, que fazem essa interlocução dessas duas instituições.
Por último, cumprimentar também aqui a nossa querida professora Regina Lúcia, estou conhecendo hoje, mas assim, uma simpatia, uma criatura além de adorável, eu já vi que a escritora aí está acabando de lançar um livro aí exatamente nessa área, nós ficamos muito felizes, professora, de Vossa Excelência estar hoje representando aqui o presidente da UNCM e representando muito bem, com a devida vênia, aqui com as devidas vênias ao nosso presidente, ou ao presidente nacional. Você se colocou muito bem aqui e disse a que veio. Acho que não é à toa que deve estar também há muito tempo trabalhando nessa área. Bom, gente, mas assim, a primeira coisa, a minha palavra é de boas-vindas e para os nossos conselheiros municipais do estado do Piauí. E a primeira coisa que é importante, coloquem bem isso na cabeça, é vocês conhecerem o plano, além da legislação, além da nossa Constituição Estadual, a respeito da educação, do que diz respeito à educação, o nosso Plano Nacional de Educação. Vejam a meta 19 desse plano. Então, vamos lá, abrir e verificar. O que diz a meta 19? Que diz que é estimular a constituição e o fortalecimento dos conselhos escolares e conselhos municipais de educação. Então, eles são instrumentos. Então, essa meta, ela é fundamental para um começo, para você internalizar a sua importância. Eu acho que o nosso trabalho, o trabalho de qualquer pessoa, ele será muito mais efetivo, muito mais bem feito, quando você tem consciência da importância dele. Então, vou dizer, mas por que ele está lá na meta 19, lá do Plano Estadual, do Plano Nacional de Educação? E por quê? Qual é a minha importância? Então, todo mundo, eles já ouviram falar do controle social, eu acho, foi colocado, inclusive, pela professora aqui, Regina Lúcia. Eles são interlocutores, eles fazem essa ponte entre o poder público e a sociedade, é o controle social propriamente dito, um controle social organizado, o Conselho, e eu fico muito feliz, professora e doutora Flávia, fico muito feliz que, à medida que o tempo passa, e é mais do que natural que isso aconteça, é que hoje acredito que nós não temos mais conselhos cartoriais, ou seja, os conselhos de enfeite, os conselhos que estão lá só para compor. E essa conscientização, o internalizar esse papel da sua importância, quando você pensa que você tem filho, que você tem neto, que você tem pessoas envolvidas e que precisam de uma educação de qualidade, você tem como fazer melhor, ou seja, você se sente instado a fazer muito melhor o seu trabalho. Então, esse é o primeiro momento. O segundo é que a participação e a fiscalização desses conselhos, junto às secretarias municipais, junto aos planos municipais de educação, junto às secretarias como um todo, ele é fundamental, mas esse papel pedagógico, eu acho que não há nada que substitua. Eu parto do princípio sempre, e o nosso auditor, o doutor Gilson, colocou aqui muito bem, eu sempre aposto no lado melhor das pessoas. Fundamental. Eu tenho a impressão que isso aí, a gente precisa apostar nisso. Até que nos dê prova em contrário, nós apostamos nesse lado. E a partir do momento em que você consegue trabalhar em conjunto, no sentido de dar orientação, de fazer uma atividade pedagógica, ou seja, no primeiro momento, eu oriento como fazer. E é isso que esse plano de capacitação, que foi super importante, a partir de um diagnóstico feito, esse curso de capacitação não foi feito, vamos fazer uma formação continuada, porque é bom, não. Foi fruto, e que é fundamental, de um diagnóstico feito da necessidade realmente dos conselhos, dos constituídos ou não, e muitos não foram constituídos, ou não foram feitos, ou não funcionam, até existe a constituição formal, mas não funcionam por conta de uma falta de capacitação. Então, essa capacitação vai dar a garantia, a segurança de que esses conselheiros, eles possam intervir em cada um dos seus municípios da melhor forma possível, seja orientando, seja estudando, trabalhando junto na forma de o que é melhor. Porque eu entendo que a questão legal, a questão formal, ela é muito importante, mas não é só. Ao longo do tempo, se tem feito muito isso, de trabalhar só com a legalidade, com a formalidade, mas nós precisamos verificar nas políticas públicas que são propostas pelo gestor, por cada um dos gestores dos municípios, se há efetividade.
Vamos dar um exemplo aqui. O que nós investimos em saúde, existe um valor X, existe um percentual X, nós temos que investir tantos por cento em saúde. Então, o conselheiro vai lá e verifica. Isso é um pequeno exemplo dentro de um mundo de coisas. Não, investiu os 25%, investiu os 70%, lá investiu isso, 60%, enfim. Mas isso é importante? É muito importante. Mas e aquilo ali virou o quê? Como é que era antes e como é que é hoje? Então, nós temos que ter um parâmetro. Então, os conselheiros, eles estão muito em função disso. Como é que era a escola desse município? Como era que era o ensino desse município nesse ano? E como é que vai ser no ano seguinte? Então, esse paralelo, a capacidade com o estudo, com o aprendizado, com a experiência, e que com o conhecimento da legislação, da principal legislação a respeito disso, ela é fundamental. Então, é isso que eu acho que o Tribunal de Contas, junto com a UCM, está se propondo hoje aqui, é iniciar esse curso de 20 horas, que se estende até o dia 30 de outubro, dia 15 de outubro, mais ou menos isso. O tribunal ele tem todo assim o prazer e vai funcionar com todo o aparato para estar dando esse suporte importante para os conselheiros e conselheiras aqui presentes ou não presentes por algum motivo, mas que possam depois acompanhar. Eu não sei se vai ficar gravado isso ou não. Vai sim, ficar gravado? Pronto, isso é super importante, porque eventualmente alguém que não possa ter participado, né, possa estar fazendo isso. Então, eu queria desejar as boas-vindas, dizer da importância dos nossos olhos. Vocês são cérebros, vocês são cabeças, vocês são olhos, são ouvidos da sociedade em cada um dos seus municípios em relação à educação. E não dá para voltar atrás. Eu acho que tudo que já foi construído, e tem muito mais por ser construído, ela tem uma participação muito importante dos conselheiros e conselheiras. Então, tenham noção dessa importância de vocês, a proatividade, a efetividade, tenham noção desse grande potencial que vocês têm, e não precisa muito. Eu acho que com uma pequena leitura, com essa consciência que vocês vão ter do papel, de um papel independente, não é contra, o papel será sempre a favor da educação, independente de qualquer coisa. Coloquem na cabeça, o meu papel é a favor da educação, não é a favor de A, de B ou de C. Então, a partir daí, facilita muito o trabalho. É a gente traçar nossos objetivos, as metas, a partir daí, e, consequentemente, vocês terão muito o que fazer pelo nosso Estado, pela educação do nosso Estado. E, claro, o Piauí vai agradecer, o Tribunal de Contas vai agradecer, a UNCM vai agradecer, o Ministério Público Estadual vai agradecer, mas quem vai mais agradecer realmente é a população, é a sociedade, a quem se destina essas políticas públicas. Muito obrigada, tenham todos um bom dia e, assim, um curso, de uma forma inicial, o professor Genuíno deve estar entrando aí, com certeza ele vai dar, assim, clarear muito as nossas mentes e, ao longo do tempo, até outubro, nós temos muito o que dizer e o que fazer em relação à educação do nosso Estado. Muito obrigada, tenham todos um bom dia e sejam bem-vindos. Obrigada a todos vocês. Obrigado, conselheira. O professor Genuíno já estava aqui no lobby, eu não sei se ele está aqui. Estou de volta. Ótimo. A senhora convida ele, conselheira? Pois não, posso convidar, sim, será um prazer. Só ver aqui, porque o professor Genuíno Bordinon, ele tem um currículo que primeiro, dizer da alegria, da satisfação, professor, de o senhor estar aqui conosco, de ter um pouco do seu tempo, que eu sei que é tão precioso, mas está aqui engrandecendo o nosso trabalho, o nosso encontro, o nosso curso nessa abertura hoje. Então, o professor Bordinon, que é Genuíno Bordinon, é graduado em filosofia, tem especialização em planejamento e administração de sistemas educacionais e mestrado em educação. Administração já foi diretor do Centro Educacional Vierge Júnior, em Lages, Santa Catarina, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas de Lages, aliás, diretor da Secretaria-Geral do Conselho Federal de Educação, diretor de apoio complementar da Fundação de Assistência ao Estudante, a FAI, em Brasília, né, tudo isso em Brasília, coordenador da Educação e Cultura, do IPLAN, IPEA, né?
chefe do Departamento de Planejamento e Administração da Faculdade de Educação da UNB, diretor da Faculdade de Educação da UNB, conselheiro do Conselho de Educação do Distrito Federal e é professor aposentado da Universidade de Brasília e associado efetivo do Instituto Paulo Freire. Então, como vocês podem ver, eu acho que é uma bagagem enorme, né? E isso nos dá um prazer enorme. Estou vendo essa pessoa tão experiente aqui na nossa frente e agradecer inicialmente e passar a palavra para o senhor professor, que vai com certeza encantar a todos que têm o privilégio de poder ouvi-lo na manhã de hoje. Muitíssimo obrigada. Bom dia, dia. A todas, a todos aí do Piauí. Parabéns ao Piauí por esta iniciativa da formação dos conselheiros e principalmente por estar em parceria com o Tribunal de Contas. É muito bom sempre que os órgãos públicos estabeleçam parcerias de apoio mútuo. Isso é um dos fundamentos do espírito da Constituição de 88, o regime de colaboração, não só entre os sistemas de ensino, mas entre todos os órgãos públicos. A proposta que me é dada é o desafio da gestão democrática e a instituição do Sistema Municipal de Educação. Então, nós temos aqui a questão, em primeiro lugar, da educação, da gestão da educação e da organização do sistema, inserindo nele o papel do Conselho Municipal de Educação. Então, vamos iniciar situando um pouco estes conceitos. Em primeiro lugar, de que educação falamos? Esta pergunta, para mim, é fundamental, porque não existe um conceito único de educação. Existem diferentes visões, diferentes abordagens, de acordo com os diferentes paradigmas de sociedade que cada um de nós temos. Paradigmas são visões de mundo, e é importante ter presente que o paradigma de cada um, de sociedade, de visão de mundo, de filosofia de vida e de educação, e por consequência de sociedade, os paradigmas condicionam a ação. Nós agimos segundo nossas concepções e nossos paradigmas. E a educação, ao longo da história, teve diferentes abordagens. Numa visão mais tradicional, a educação era centrada no indivíduo, uma visão tradicional, técnica e liberal. A formação do indivíduo, a formação do líder para se dar bem na sociedade. Essa é uma visão tradicional que foca a educação numa dimensão técnica, pedagógica, de aprender. Nem sempre está claro aprender para quê, aprender o quê. Então, essas questões precisam estar muito presentes. Para não me alongar, até foi dito na apresentação da professora que eu sou assessor do Instituto Paulo Freire. E o Paulo Freire foi um educador fantástico, um ser humano inefável, nem sempre compreendido, nem sempre adequadamente avaliado. E ele nos traz a concepção da educação emancipadora, ou seja, a formação do cidadão só é possível quando o cidadão é concebido como sujeito, capaz de decidir, ou seja, uma educação
que situa o indivíduo num contexto de sociedade, agindo na sociedade, mas num contexto de responsabilidade pelas próprias decisões. E só é responsável pelas próprias decisões quem é autônomo, quem é escravo, quem é dominado, não é responsável por suas decisões. Responsável é quem manda nele. Então, educação emancipadora é uma educação que forma sujeitos. E nós falamos de gestão democrática e vivemos numa república democrática. A democracia só é possível quando exercida por sujeitos, porque quando é exercida por governados e não governantes de sua própria história, do seu próprio voto, nós não temos democracia, temos imposições. Então, uma educação, ela precisa formar sujeitos e não objetos dominados. O Francis Imbert, um autor francês que foi ministro da Educação na França, tem um trabalho muito interessante, a questão da ética no campo educativo, e situa a ética da educação como formação de sujeitos e não fabricação, o termo que ele usa, ou formatação de belos bonecos. Você pode ter sujeito escultor modelando uma estátua, sujeito poeta produzindo uma poesia, sujeito autor escrevendo um livro ou compositor produzindo uma música. Você sempre tem a ação do sujeito produzindo alguma coisa, que é objeto. O livro escrito é um objeto, a música é um objeto, a poesia é um objeto, a estátua é um objeto. Mas o educando, na visão do Francis Imbert, não pode ser objeto. Não pode ser algo fabricado por alguém segundo a imagem e semelhança desse alguém. Então, a educação emancipadora não é a educação para a obediência, é a educação para a autonomia, para que cada um possa se assumir enquanto sujeito. E nesse sentido, a síntese do principal livro de Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, poderia ser traduzida assim: é preciso ensinar a palavra para que cada um possa dizer a sua palavra. Vejam a profundidade, que cada um possa dizer a sua palavra, não a palavra do outro, portanto. E também outra afirmação dele é: se a educação não for emancipadora, o sonho do oprimido será se tornar opressor. E nós cansamos de ver exemplos de oprimidos de ontem, opressores hoje. Por quê? Porque não aprenderam a respeitar o outro enquanto sujeito. E aí Castoriadis nos diz que ser cidadão é ser uma consciência articulada com o outro sujeito. O ser sujeito é ser uma consciência articulada com o outro sujeito. Então, para sintetizar a concepção de educação, ela é formadora de sujeitos, não modeladora de objetos obedientes, mas formadora de sujeitos como consciência de sua relação com o outro. E aí implica no respeito à liberdade do outro, na responsabilidade pelas suas decisões. Então, só é possível uma democracia quando tivermos sujeitos capazes de decidir.
E então, por que gestão democrática da educação? Estou tentando caminhar dentro do tema que me foi posto como desafio. É preciso que haja uma coerência entre a concepção de educação que temos e a concepção de sociedade. Se nós queremos uma sociedade democrática e, portanto, de autônomos, emancipados, nós precisamos que a educação forme emancipados, que ela seja libertadora e não escravizadora das consciências. E é preciso também que, se no interior da sociedade precisamos de coerência entre concepção de sociedade e concepção de educação, no interior da escola precisamos de coerência entre concepção de educação e processos de gestão. Por isso que entra a gestão democrática. Ou seja, se eu vou me formar numa escola autoritária, dominadora, do velho princípio de quem manda e quem obedece, então eu não tenho uma educação emancipadora, eu não formo sujeitos emancipados, formo objetos dominados. Então, é essencial que os processos de gestão no interior da escola tenham como princípio pedagógico a democracia, o respeito ao outro, a relação entre sujeitos, o respeito à diversidade. A Constituição é muito clara entre seus princípios fundamentais da educação, o respeito às diferentes concepções de vida e pedagógica. Então, uma escola que promove a gestão democrática é uma escola que tem uma natureza de poder a serviço da cidadania e não a serviço de cada um para se dar bem. Uma escola que tenha a ética da formação dos sujeitos para uma sociedade de todos e igual para todos. E isso necessita que os educandos sejam situados como sujeitos e não como objetos a serem formatados. Também isso implica em hierarquia de relações não verticais de quem manda e de quem obedece, mas na horizontalidade dos diferentes papéis, das diferentes funções. O professor tem um papel, o diretor tem outro papel, o aluno tem outro papel. Isso não implica que um esteja subordinado ao outro, implica que tenhamos clareza de cada um ter a responsabilidade do seu papel, da sua função, respeitando a todos como sujeitos, seres humanos inefáveis na igualdade da dignidade humana. Então, a gestão democrática implica nisso. Eu insisto nisso porque eu canso de ver discursos democráticos com posturas autoritárias, seja do professor em sala de aula, seja do diretor eleito, e seja de tantos outros. Então, esta concepção de poder, que é fundamental à gestão democrática, ela implica num poder com responsabilidades próprias e compartilhadas, superando o patrimonialismo de quem é dono do quê e o corporativismo do que interessa ao meu grupo ou não. A educação é de todos, para todos, superando todas estas questões, sejam corporativas ou patrimonialistas. Eu quero enfatizar que na história da educação
e eu situo neste livro um pouco disso, que na história da educação, a gestão da educação sempre foi colegial. Desde os primórdios, nós vamos ver que a escola ou era governada pela congregação ou confraria dos professores, ela sempre teve um caráter colegial, desde os primórdios até os dias atuais. Nós vamos encontrar as universidades com conselhos departamentais, conselhos de faculdade, conselho de ensino e pesquisa, conselho universitário, toda a gestão ela tem um caráter colegial. Na educação básica, eu não guardei seu nome, a professora que foi tão simpática comigo que me apresentou, mas se referiu aos conselhos escolares, se referiu. Então, nas escolas também temos uma gestão colegiada. Então, essas questões são fundamentais para compreender a questão da gestão democrática na escola. Por que isso? Volto a insistir, para termos uma coerência com a missão da escola, que é formar sujeitos. Se não é democrática, se é autoritária, não forma sujeitos, forma dominados, objetos. E, nesse sentido, é importante ressaltar que a democracia, na antiga praça grega, era possível reunindo todos os cidadãos numa praça. Hoje, na complexidade da sociedade atual, isso não é possível. Então, nós temos os canais representativos. Temos o conselho, que tem conselheiros, mas que representam as diferentes visões de mundo e de sociedade. Temos fóruns, temos parlamentos em âmbito da gestão política macro, e assim por diante. Bom, mas para que esta gestão democrática possa ocorrer em coerência com a concepção de educação, nós estamos tratando de sistemas de ensino. O que é o sistema? O sistema é a organização do todo. É preciso que a estrutura de poder ela esteja organizada. O conceito de sistema ele fundamentalmente estabelece que há uma harmonização, uma organização do conjunto das partes, conjunto de partes articuladas no todo em vista de uma finalidade. Nós temos uma finalidade maior, que é a educação como um todo. O sistema organiza os processos de gestão para se alcançar essa finalidade do todo. E no sistema, as partes, Secretaria de Educação, Conselho, Fórum, Conselho da Alimentação, do Fundeb e assim por diante, essas partes se estruturam, se organizam no todo, cada uma com sua função própria, mas articuladas pelo sistema no todo. Então, se não houver harmonia, articulação das partes do todo, ou seja, se não houver sistema organizado, vira um cabo de guerra, cada um atirando para um lado e não alcançando o fim, que é único, que é igual para todas as partes. Os papéis de cada parte são diferentes, mas o fim é um só, a educação, o educando, enfim, a sociedade que queremos. O sistema municipal de ensino, e aqui eu faço um parênteses para lembrar que isso tem uma origem histórica de conselhos de educação e sistemas de ensino que não tem muita lógica, talvez porque os conselhos tinham uma dimensão mais pedagógica e o sistema mais administrativo. Mas o sistema, ele não pode ser reduzido à dimensão do processo escolar, do ensino. Ele é da educação.
eu apelaria lá para os nossos legisladores mudar essa concepção que vem desde a Constituição de 1934, de situar os sistemas como de ensino, que os restringe à dimensão mais escolar, e os conselhos como de educação, que dá a visão do todo. Os sistemas também é fundamental que sejam da educação e não apenas do ensino, porque a educação abrange muito mais do que a rede escolar, abrange todo um projeto de sociedade. Paulo Freire dizia que todos somos educadores. O nosso auditor no Tribunal de Contas é educador porque as suas atitudes traduzem uma concepção de sociedade. O deputado é educador porque sua postura traduz, dá o exemplo, ensina atitudes. O presidente da República, idem, os ministros, idem e tudo. Então, a educação, ela compreende uma dimensão muito mais ampla do que o mero processo escolar. Aliás, o artigo 1º da LDB diz que a educação acontece na família, nas organizações sociais, não lembro agora todo ele, mas e também nas instituições escolares, não só nas instituições escolares, portanto. Bom, mas falando em sistema, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal de ensino, ele já está instituído pela Constituição de 88. O artigo 211 diz: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino. Portanto, o sistema municipal já está instituído legalmente pela Constituição. Somente que o município precisa regulamentar o seu sistema de ensino. Enquanto o município não cria por lei própria, não regulamenta, porque a Constituição criou por lei própria o seu sistema de ensino, ele fica num vazio legal. Um vazio legal que não dá sequência a uma norma, um dispositivo constitucional, porque a Constituição diz: organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. E a LDB, a lei de 96, no artigo 11, diz que os municípios incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Olha aqui, organizar e desenvolver órgãos e instituições dos seus sistemas de ensino. Então, o sistema não compreende apenas as escolas, compreende também os órgãos administrativos da área de educação do município. Por isso que ele é de educação como um todo, não apenas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados, o regime de colaboração. Portanto, a questão do sistema é preciso que os municípios organizem. No Brasil, apenas 52% dos municípios organizaram seus sistemas de ensino, no Brasil como um todo, mas 92% têm conselhos. Há um paradoxo aqui, que nós temos mais conselhos, quase o dobro, do que sistemas. Mas onde é que, digamos, se situa o Conselho Municipal de Educação se eu não tenho o sistema dentro do qual ele se situa? Ou seja, ele fica, digamos, no pincel sem escada, certo? Por quê? Porque o Conselho e os demais órgãos, eles constituem, fazem parte, se estruturam, se ordenam e organizam dentro de um sistema. Mas se o sistema não está regulamentado,
Fica um vazio aqui. Mas o Piauí está de parabéns, porque o Piauí tem um equilíbrio entre conselhos e sistemas. Ele tem 63% dos municípios com conselho e 61% com sistema, mas ainda é pouco. É preciso que todos os municípios tenham sistema e conselho. Esse equilíbrio não indica que a situação é ideal, porque ainda tem muitos municípios sem ordenamento do sistema e sem o conselho. O professor Cury, que é o que mais entende de conselhos nesse país, Jamil Cury, lá de Belo Horizonte, ele diz no parecer 30-20 que o município, quando organiza seu sistema, está realizando no ensino sua forma própria de ser. O município, quando organiza o seu sistema, regulamenta seu sistema, está realizando sua forma própria de ser como entidade política autônoma, porque a Constituição dá autonomia ao município, integrante do sistema federativo brasileiro. Ou seja, quando o município organiza o seu sistema de ensino, ele define sua forma própria de ser. Por quê? Porque nós temos diferentes situações, diferentes contextos, e o sistema estabelece o contexto próprio daquele município, como ele... Isso faz parte essencial da democracia e da autonomia. Não precisamos, nem é bom que todos sejam iguais. A uniformidade não é boa para a democracia. Cada município, na sua circunstância histórica, cultural, no seu modo de ser próprio, como diz o Cury, ele se organiza de diferentes formas. Aliás, a riqueza das diferentes experiências é que nos faz crescer. A igualdade não nos faz crescer. Eu sempre digo que a crítica, a diversidade é o desafio para ser melhor. Então, cada município precisa ter... É preciso que haja referenciais, sim, legais e de princípios, mas as formas de operar não precisam ser iguais. Bom, vamos falar então um pouco, porque o assunto é a formação de conselheiros municipais de educação, do Conselho Municipal no sistema. Em primeiro lugar, o Conselho é o fórum democrático, participativo do sistema municipal de ensino. É aquele que fala em nome da educação a partir dos diferentes olhares, por isso que os conselheiros também precisam vir de diferentes perspectivas, professores, pais, profissionais, estudiosos, acadêmicos, enfim, a diversidade. Aliás, nesse sentido, eu sempre cito aquele livro do James Hunt, que diz que numa reunião de 10 que pensam igual, 9 são dispensáveis. E essa também tem uma profundidade. Se é para o pensamento único, não é nada bom para a sociedade nem para o conselho. Os conselhos municipais de educação, eles têm uma origem histórica muito rica. Embora existissem antes da Constituição de 88, mas as Constituições de 34, 46 e depois a reforma de 69 não abordavam os municípios como entes federados. A Constituição de 88 é que institui o município como ente federado autônomo. Mas, a partir daí, os municípios passaram a criar os atuais sistemas, que são os atuais conselhos, que são 5.000 e tantos. Antes havia algumas experiências.
Então, os conselhos municipais de educação nascem de uma matriz teórica da redemocratização do país. Eles nascem nesse contexto. E de uma ênfase na participação social. Por isso que eles ganham importância na sua composição com a participação dos diferentes segmentos da educação, para que tenhamos os diferentes pontos de vista. Aí eu cito Leonardo Boff, que diz que um ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Para que você tenha a vista de todos os pontos, você precisa dos diferentes pontos de vista. Então, o significado da representação no conselho não é sindical, não tem nada a ver. Sindical se defende no sindicato. É trazer ao conselho os diferentes olhares da sociedade, mas não no interesse de uma categoria, no interesse do todo. Trazer ao conselho os diferentes olhares no interesse do todo, nunca da categoria. Portanto, isso precisa ficar muito claro na participação dos conselhos. Uma vez nomeado conselheiro, é conselheiro da educação, do todo, não conselheiro daquele segmento do qual ele esteve origem. E aí vem uma questão muito forte nos atuais conselhos de educação, que é preocupante, que se os mandatos são fragilizados, ou porque ele era diretor, perdeu o cargo de diretor, deixa de ser conselheiro. Não. Ele foi ao conselho pelo seu saber, e ao deixar um determinado cargo, uma determinada situação profissional, não implica que ele deixe de saber o que sabia. Ele não esquece o que sabia, que o motivou a ir ao conselho, porque mandatos têm uma característica inamovível. Mandato é mandato. Sem mandato não há autonomia. Os mandatos só são demissíveis mediante condições estabelecidas legalmente, em regimento, mediante processos próprios. Então, a preservação, a garantia dos mandatos de conselheiros é uma questão muito preocupante atualmente. O prefeito é eleito, muda todo o conselho. Não. O conselho tem uma natureza de órgão colegial com mandato para o pleno exercício de suas funções. É preciso que o mandato não fique submetido a posições, porque aí eu deixo de votar nisso se não perco o mandato. É a mesma coisa que os parlamentos, Mandato é garantia da liberdade de posição. Agora, como dizia, não lembro quem da mesa, é fundamental que o conselho não seja oposição a nada. Ele precisa ter posição. Posição em defesa dos princípios fundamentais da educação, do princípio da diversidade, da pluralidade de concepções de vida. Posição, não oposição. O conselho não é o órgão que nega, é o órgão que afirma. Isso é fundamental. Então, diante disso, na história dos conselhos, nós encontramos alguns desafios, principalmente dos conselhos municipais de educação. Precisamos superar a fragilidade dos mandatos, precisamos superar a cultura de poder autoritária e não democrática, a cultura de poder hierárquica, não, vamos dizer, na horizontalidade das relações entre seres humanos. A hierarquia é fundamental, o exército, a igreja, essas organizações que têm uma história e uma natureza
própria. A escola precisa ter hierarquia no sentido do respeito às diferentes funções, do aluno respeitar o professor, mas o professor também respeitar o aluno, do diretor respeitar o professor, mas o professor também respeitar. Não sei se eu estou me fazendo claro no sentido da gestão numa dimensão de horizontalidade da dignidade humana, e não das diferença de funções, não é diferença de dignidade, não é diferença digamos, de exercício da coação sobre o outro, não. Então, esses são alguns desafios, mas também o Conselho precisa assumir outros. Eu sempre digo que o Conselho não pode ser pautado pelo protocolo, ou seja, só relata pareceres de pedidos que aparecem no protocolo. Ele precisa se autopautar para uma mobilização social, para um diálogo com a sociedade, para manifestações sobre assuntos de educação que interessam à sociedade, pareceres doutrinários, e o Conselho principalmente precisa exercitar o diálogo, ouvir e ser ouvido. E, nesse sentido, eu sempre situo o Conselho como ponte, uma ponte que estabelece as relações entre a sociedade e o governo. Ele ouve o governo, mas ouve a sociedade. Leva ao governo as aspirações da sociedade, mas também recebe do governo as circunstâncias e as possibilidades políticas, financeiras, da estrutura de poder de fazer acontecer. É uma ponte, é um diálogo. Eu lembro sempre a figura de Guimarães Rosa, quando ele se refere à terceira margem do rio. O nosso rio não tem terceira margem. A margem do governo, a margem da sociedade, articuladas, sintonizadas para um único fim, que é o rio da qualidade de vida da nossa sociedade. Uma escola cidadã, ela precisa estabelecer, portanto, relações entre sujeitos, ter o foco no educando, mas no respeito às diferenças dos educandos, acolher a diversidade de formas de ser. Cada um tem direito de ser de suas formas, e das diferentes capacidades de saber. Às vezes a escola reprova um aluno porque ele não tem aptidão para aprender determinada questão, mas ele sabe muitas outras. Sempre lembro a história do Einstein, que foi reprovado em matemática na escola e em física, e ele é o gênio que sempre foi. E a escola precisa cultivar o conselho, a coerência entre o dizer, o fazer e o ser, cultivar a afetividade como compromisso amoroso de ser e fazer. Então, um conselho precisa ter esta dimensão de educação, porque se o conselheiro não tiver essa dimensão de educação, como é que ele vai tomar decisões, principalmente sobre questões normativas do sistema de ensino? Mas saber do conselheiro não é apenas o saber acadêmico, é também o saber popular, da experiência. Mas, volto a insistir, o fato de ser nomeado conselheiro não infunde sabedoria a ninguém. É preciso formar o conselheiro, e por isso esse curso é fundamental. Formar o conselheiro na dimensão das normas. Ele precisa ler Constituição, Lei LDB da Educação Federal, leis estaduais, precisa
ser informado sobre todas as questões legais que afetam o seu exercício e sobre a concepção de educação. Então, o Conselho, ao invés de apenas pautar reuniões com a pauta do protocolo, pode pautar reuniões de formação, pode colocar um assessor especial junto a um conselheiro que tem menos conhecimento dessas questões. Enfim, é um processo não apenas da UNCM para o Estado, é um processo interno de cada conselheiro de procurar sintonizar a formação dos seus conselheiros. Isso é fundamental. E eu gosto sempre de encerrar a fala lembrando as cegueiras de um curso que eu tive com o Carlos Matos, esse mago do planejamento estratégico da América Latina, em que ele situava que o que nos impede de avançar, de ter um planejamento efetivo, no caso, mas de avançar, e isso se aplica em todos os setores, são 4 cegueiras. A primeira é o foco limitado a um ponto de vista. Alguém acha que a sua verdade é a única verdade. Não. Cada um tem a sua visão. Volto à questão dos paradigmas, os diferentes olhares, os diferentes focos. E nesse sentido, nós precisamos exercitar a humildade de sabermos que os outros também são sabedores e que o nosso saber pode ser bom, mas não é o único, talvez não o melhor, e assim por diante. E isso requer um segundo passo, que é outra cegueira, a incapacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Somos prontos para julgar o aluno, dar nota, o professor, o diretor, mas somos incapazes de sair de nós mesmos e nos colocarmos no lugar dele. Antes de criticar, precisamos nos situar no outro e nos perguntar, no lugar dele, com o conhecimento que ele tem, com as circunstâncias que ele tem, com a história de vida que ele tem, eu faria diferente ou faria assim? Colocar-se no lugar do outro é uma das questões essenciais da educação. O professor tentar entender o aluno a partir do ponto de vista do aluno, da circunstância dele, do educando. A outra cegueira, a terceira que o Matos coloca, é a visão limitada do tempo. E eu aplico muito isso ao planejamento. Eu acompanhei as 3 CONAIs, acompanhei a elaboração do atual Plano Nacional de Educação, com 20 metas e 200 estratégias, porque cada categoria que estava presente nas CONAIs queria garantir todas as suas reivindicações. É possível resolver tudo em 10 anos? Não. É preciso ter uma visão de tempo, de dimensão histórica. O que é urgente e precisa ser feito logo, e o que, embora necessário, mas não feito, não agravará tanto a circunstância, porque é impossível fazer tudo no espaço limitado do tempo. Eu aprendi com um professor meu que quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, o planejamento tem como um dos seus fundamentos a definição de prioridades e possibilidades dentro dos cenários históricos em que vivemos. E a última, e essa é a mais grave, a mais trágica, a última cegueira, a 4ª cegueira, é o preconceito. O preconceito é um conceito prévio. Preconceito, ou seja, julgamos o outro sem conhecê-lo, a partir dos nossos parâmetros, e não dos deles. Ou seja, atribuímos ao outro uma concepção que está embutida no nosso inconsciente,
ou seja, pré-julgamos. O preconceito é um pré-julgamento. Ah, todos são assim, não sei o quê. Pelo amor de Deus, a primeira questão fundamental a ser superada nesse país é a erradicação de todo e qualquer preconceito, principalmente nas escolas, nos sistemas de ensino, nos órgãos da Secretaria de Educação. A diversidade faz a beleza do sermos seres humanos. Graças a Deus somos diferentes. Mas o sermos diferentes não quer dizer que somos mais ou menos. Somos iguais. A diferença na mesma igualdade da dignidade humana e no direito sagrado de cada um ser si mesmo, ser ele mesmo. Então, superemos as cegueiras para podermos ter uma educação democrática, uma gestão democrática. Com preconceito não há gestão democrática, com incapacidade de se colocar no lugar do outro não há gestão democrática, com o meu ponto de vista querendo ser o único a ser imposto, não há gestão democrática e, mais grave ainda, não há verdadeira educação. Que os conselhos municipais de educação, que os conselheiros municipais de educação tenham presente essas questões fundamentais na hora de decidir questões da educação no seu município. E que os municípios organizem, sim, seu sistema criado pela Constituição, mas que precisa ser regulamentado por lei própria do município. E assim que possamos promover a educação emancipadora que todos aspiramos ter para podermos viver uma sociedade de todos onde é possível amar e ser feliz. Obrigado. Professor Genuíno, que aula que o senhor nos trouxe, que fala linda. Olha, eu estou aqui, acho que está todo mundo emocionado com essa sua fala. Foi uma aula mesmo. Eu estava aqui anotando, tentando anotar tudo que o senhor falava, porque foi um aprendizado para a gente. Eu imagino que deve ter sido para todo mundo. E como é bom a gente ouvir essas palavras hoje em dia, né? Falar em pluralidade, falar em preconceito, falar em ouvir os diferentes. Eu acho que está muito... Hoje nós estamos atravessando esse momento que a gente não consegue escutar o outro, né? O senhor trouxe aqui os comentários aqui no chat, o senhor não estava acompanhando porque estava falando, mas é todo mundo elogiando e falando disso, né? De que reflexão, né, bonita o senhor trouxe dessa educação emancipadora, né? Nessa educação democrática, da centralidade da escola e principalmente, né, eu acho que a sua fala foi muito feliz, eu acho que resume a questão da horizontalidade da dignidade humana. Eu acho que cada vez que passa a gente tem que entender isso, que existem pessoas, alguns estão tomando decisão, alguns foram eleitos para a tomada de decisão, mas a sociedade ela não mais se satisfaz apenas votando, né? A nossa participação democrática, isso já passou, a gente não quer só votar, né? A gente quer participar, né, das tomadas de decisão. E aí a gente participa por meio das audiências públicas, né, por meio dos conselhos, o orçamento participativo, e essa sua fala, ela veio para isso, eu acho que para instigar, né, todos os conselheiros aqui municipais de educação que estão presentes, e a conselheira Lília falava isso, né, a esse sentimento de pertencimento, dizer assim, olha, a educação me pertence e o futuro dos meus filhos, dos meus netos, dos meus sobrinhos, o futuro daquela sociedade ali local, ela vai depender de mim a partir do momento em que eu, né, posso efetivamente atuar
na melhoria da política pública da educação. Eu agradeço imensamente a sua participação. A Lilica, que estava falando com ela, quer fazer uma consideração. Abra a palavra também para a professora Regina, se quiser falar alguma coisa, a conselheira Lília, mas vou passar a palavra aqui para a Lilica, que ela já tinha conversado com ela, que ia fazer uma participaçãozinha aqui no final. Então, gente, de volta aqui, agradecer, né, imensamente. Eu sei que ele não está nem abrindo esses precedentes para estar fazendo a palestra, mas eu disse para ele, nossa formação sem sua participação não é a mesma coisa. Então, agradecer imensamente, agradecer imensamente a sua participação. Foi uma aula, eu não canso de ouvir o senhor. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira ouvindo o senhor. Então, agradecer mesmo. E também, gente, fazer aqui uma propaganda do nosso livro, né? Do livro do professor Genuíno. Então, aqui, para os interessados, eu tenho o QR Codezinho aqui, quero lhe dizer, na hora que eu mostrei o livro Genuíno. Uai, o que houve? A dona do Ministério Público já me pediu e disse que já ia adquirir. Então, aqui a gente tem um vizinho, do grupo, depois eu vou colocar uma leitura maravilhosa. Essa é a última obra que ele fez. Eu tenho todas, né? Eu sou fã de carteirinha, conheço o senhor há 12 anos e cada dia sou mais fã. Né? Então, fã aqui no Piauí sou eu. E com certeza, a partir de agora, vai ter mais. O senhor esteve conosco aqui em 2011 e todos me disseram que só pela sua participação já tinha valido a pena. Então, eu espero que hoje também, né, esse público, nós vamos ter muitas pessoas, mas não seria a mesma coisa se o senhor não tivesse vindo. Então, muito obrigada mesmo. Professora Regina está com o dedinho levantado ali, ó. Pode falar, professora. Ai, bom dia, professor Genuíno. Escutar o senhor mais uma vez é uma delícia, né? É o nosso café da manhã maravilhoso, né? O professor Genuíno, eu já tinha falado um pouquinho sobre o senhor, né? Um pouquinho antes do senhor entrar, né? E eu tenho o costume de chamar do nosso Papa dos Conselhos, né? É alguém que, quanto mais eu ouço, mesmo que seja alguma palestra que com a mesma temática, mais eu aprendo. O senhor sempre se coloca à nossa disposição, ganha uma nota com as palestras que o senhor faz. É muito dinheiro, né, professor? É muito dinheiro. Nós o trouxemos diversas vezes a Cuiabá com a passagem, né? O Tribunal de Contas vai me cobrar. Pois é. E isso faz com que cada vez mais a gente se sente incentivado a seguir os seus passos, né? O professor Genuíno nos ensina a ser conselheiros. E a gente se pauta por aquilo que ele coloca para nós. Professor, meu livro saiu. E ele é inteiro baseado no professor Genuíno. O que o senhor nos ensinou, o que o senhor nos ensina todos os dias, né? Ainda não aconteceu o lançamento, né? Mas eu já vou mandar para o senhor, né? Eu espero que o senhor goste. E é uma pesquisa, né? Uma referência de uma pesquisa. A gente gostaria de ter até pesquisado mais, mas quando eu estava na pesquisa, né, no foco mesmo da pesquisa, veio a pandemia com tudo. E aqui em Mato Grosso, nossa, não podia sair de casa. Então, eu tive que reduzir, né,
porque muitas eu tinha colocado que a pesquisa seria eu mesmo entrevistando, né? E aí eu tive que reduzir o número de pesquisados. Mas, mesmo assim, o resultado foi muito bom. E o resultado é tudo que o senhor nos ensina. E isso foi maravilhoso, né? Parabéns ao TCE, ao Ministério Público, à Lilica querida, né? Em nome da UNCM, o nosso abraço a cada conselheiro e a cada um de vocês. Que bom que o senhor está de Brasília, no Piauí, né? Muito obrigado pela presença. Abraços a todos. Dizer que o senhor foi saudado e iniciou a fala, foi apresentado pela presidente do Tribunal de Contas do Piauí, doutora Lilian. Olha que bacana, né? Com tantos afazeres, ela preocupada com os conselhos municipais de educação. Muito bom. E ainda temos, além do Tribunal de Contas, o Ministério Público junto conosco. Muito obrigada mesmo. Um abraço. Um abraço. Aqui no Piauí, como a gente estava falando no início, professor Genuíno, a gente tem essa parceria muito forte e exitosa, né, Tribunal de Contas, Ministério Público e UNCM, né? A gente está andando juntos desde de 2019 e já colhendo frutos como essa formação aqui, dessa parceria institucional tão importante para o controle da educação. Alguém quer fazer mais algum comentário antes da gente encerrar? Carol, quer estar com a câmera ligada aí? Falar aqui um pouquinho, agradecer a presença de todos. A gente ainda teve alguns ajustes técnicos, a gente tem alguns encontros pela frente, então a gente vai resolvendo esses problemas. Agradecer a todos os palestrantes que estiveram aqui, realmente foi um momento assim, enriquecedor. Eu vou rever muitas vezes, então para tranquilizar quem não conseguiu acessar, ou quem teve problema com o som, a gente vai disponibilizar a gravação desse primeiro encontro no canal do TCE no YouTube. Então você procura lá no YouTube, coloca TCE Piauí, e você vai conseguir acessar e rever. Eu vou rever muitas vezes, porque eu acho assim que a gente precisa internalizar o que a gente aprendeu hoje, para que a gente possa realmente viver essa realidade, trazer essa realidade, né, fazer essa realidade acontecer. Então, agradeço demais, professor Genuíno. Eu acho que o melhor título que a gente pode dar é o de professor, que eu acho que é o título que é a missão mais importante, né, que quando vocês assumem realmente com esse caráter de missão. E eu parabenizo as palestrantes, agradeço mais uma vez o contato, peço desculpas pelos problemas técnicos aos participantes aqui, mas a gente vai se ajustando, e qualquer dúvida a gente pode esclarecer lá no grupo que a gente tem de apoio no WhatsApp. Vou deixar aberto mais um tempo ainda para a gente solucionar esses últimos ajustes e falar do nosso próximo encontro, né? São reuniões, nós vamos fazer reuniões semanais, não é isso, Lilica? Nós vamos divulgar os palestrantes do próximo encontro e o tema, né, durante a semana. Então, já deixa agendado, não assuma compromisso. Todas as terças-feiras até setembro, nós teremos esses encontros semanais. Então, agende, não assuma compromisso, priorize para que a gente possa estar aqui. E as participações serão realizadas por meio do chat, né? Então, as suas dúvidas, suas participações, então você registra no chat e a gente repassa ao final. Então, eu acho que foi muito enriquecedor esse momento. Agradeço mais uma vez. Ok. Professor Genuíno, pode se despedir da gente, professor? Eu apenas gostaria de lembrar que no início eu mantive a câmera e o microfone desligados, mas eu acompanhei todas as falas, certo? Dar os parabéns ao Piauí, vocês estão sendo um exemplo para o país de democracia, de articulação entre os órgãos públicos, e outros estados do Nordeste estão nos dando bons exemplos de gestão pública. Eu tenho um carinho todo especial
Viu, Regina? Eu já estive no Piauí também diversas vezes e sempre fui maravilhosamente bem tratado, assim como no seu Mato Grosso. Mas eu tenho um carinho muito especial por este Nordeste brasileiro tão rico de dimensão humana, tão bonito e às vezes não compreendido e sofrido. Mas vamos em frente, certo? Obrigado pelas referências e, de fato, a menina de máscara, que eu não guardei o nome, o melhor título é professor. Os outros pouco contam, professor é que conta. Fui a vida inteira e continuo sendo. Obrigado, um abraço, um beijo a todo mundo, tá? Ótimo, agradeço mais uma vez, tanto o professor Genuíno, a professora Regina, que são nossos convidados de fora, né, que não são os piauienses que estão aqui, por isso que eu estou enfatizando aqui no chat também, aqui, professora Regina, todo mundo falando, adorei a professora Regina, uma simpatia, os dois convidados nossos aí, a gente agradece, espera que essa pandemia acabe, para que vocês possam vir pessoalmente, para que a gente possa. Eu sou de abraçar, eu adoro abraçar, então é a coisa que eu estou mais sentindo falta, é de abraçar as pessoas. Então eu espero que em breve a gente possa se encontrar nesses eventos aí da educação e possa dar um abraço e principalmente de agradecimento aí por vocês participarem hoje aqui, tá? Obrigado, Lilica, obrigado, Carol, e aí a gente se encontra na próxima terça-feira. Bom resto de dia para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Ah.